Sejam bem-vindos ao canal Histórias de Terror, e hoje queremos agradecer a todos os inscritos e não inscritos por termos chegado aos 1000 inscritos e melhor ainda, o YouTube aprovou a nossa monetização. Mais uma vez obrigado e continuem a nos presentear assistindo nossos vídeos. Vamos às histórias. Quando eu era mais jovem, 17 anos, vivia em uma pequena aldeia de 1.200 pessoas. Todos os anos há um festival local da cidade e todos os adultos vão jantar e se divertir na prefeitura, onde eles fazem algumas apresentações e se divertem com o ano que acabou de passar. Normalmente isso é em fevereiro, então está nevando e escurecendo bem cedo. Quando há este festival, todas as garotas de 13 a 17 anos de idade são contratadas para cuidar de crianças. Eu e minhas duas amigas fomos dar uma volta pela cidade, já que você tem que ter 18 anos para ir à festa, então nós apenas dirigimos e demos carona para as pessoas e ganhamos algum dinheiro extra, já que não há táxi nesta cidade. Esta foi uma ótima maneira de conseguir algum dinheiro extra para o bolso. Estávamos dirigindo há algumas horas, e claro, sabíamos onde todos moravam e alguns adultos nos pediram para passar de carro pela casa para garantir que tudo estivesse bem e dar aos pais algum conforto extra. Acho que era também para nos dar alguma tarefa até que a festa terminasse para que eles pudessem pegar uma carona para casa. Em um dos bairros mais antigos da cidade havia pouca iluminação, então dirigimos devagar e uma mãe que demos carona mais cedo morava lá. Ela era viúva com 3 filhos pequenos, 2, 4 e 8, se bem me lembro, e sua sobrinha de 15 anos era babá. A hora era por volta das 10 da noite quando dirigimos neste bairro que está cercado por colinas e alguns penhascos. Meu amigo jurou que viu algo se mover no jardim dela. Pensamos bem pouco nisso e apenas dissemos que provavelmente era um gato ou algo assim. Continuamos dirigindo para o outro lado da cidade, mas meu amigo no banco de trás disse que tinha um mau pressentimento e queria dirigir de volta para sua casa e verificar se podíamos ver alguma pegada na neve. Quando voltamos lá, estacionamos o carro e olhamos por cima da cerca e havia pegadas humanas bastante novas na neve, tamanho adulto. Então todos olhamos uns para os outros e decidimos seguir o rastro. O rastro passou por todos os quartos, mas perto de cada janela a pegada virou para a janela como se alguém estivesse tentando espreitar. Eventualmente a trilha terminou na rua e nós a perdemos onde o limpa-neves havia estado mais cedo na noite. Conversamos se deveríamos ir buscar a mãe na festa ou tocar a campainha para verificar se estava tudo bem. Como nenhuma das pistas levava à porta dos fundos ou à porta da frente, decidimos que 2 de nós ficariam na vizinhança escondidos e vigiariam a casa e o motorista iria até a delegacia de polícia e pegaria a mãe no caminho de volta. Essa foi uma boa decisão. Talvez 5 minutos depois que ele saiu, vimos alguém escondido atrás da garagem da casa. Ele não estava se movendo, apenas sentado lá com um cigarro. Monitoramos a distância, pois ele não conseguia nos ver. Então ele se levantou, olhou em volta e começou a aproximar-se da casa onde morava a mãe, e caminhou até a porta dos fundos. Sem pensar, eu e meu amigo corremos pelos 2 jardins que estavam entre onde estávamos e a casa da mãe para que o apanhássemos tentando entrar pela porta dos fundos. Chegamos bem a tempo. Ele estava tentando abrir a porta quando gritamos para ele que o que diabos ele está fazendo. Ele fugiu e nós o seguimos. Ele correu para a rua para conseguir alguma velocidade antes de nós, mas nós 2 estávamos no atletismo, então estávamos ganhando vantagem sobre ele. Este foi o momento mais intenso de nossa vida. Eu me lembro que a única coisa que eu estava pensando era em não escorregar e perder o impulso. O final da rua estava se aproximando e a próxima curva seria 90 graus para a direita, então em vez de diminuir a velocidade saltei da rua para que eu pudesse interceptá-lo depois que ele perdesse velocidade fazendo a curva. Meu cálculo foi errado e ele conseguiu fazer a curva sem perder muita velocidade.
Gastei muita energia correndo em uma neve profunda e sabia que teria que diminuir a velocidade. Eu ainda estava a cerca de 10 metros atrás dele, mas meu amigo estava mais perto e ganhando vantagem sobre ele. Quando meu amigo percebeu que podia chutar seus pés e tropeçar ele caiu e esta foi a descida mais rápida de todos os tempos. Bateu com a cabeça no chão congelado e ele estava desmaiado. Enquanto nós estávamos respirando, ele não se moveu. Nós o viramos para trás e ele estava respirando, mas realmente raso com um barulho de ranger. Eu estava aterrorizado, milhões de perguntas vieram à minha cabeça. Será que ele está morrendo? E se isto fosse apenas um parente fazendo uma brincadeira? Por que o perseguimos? Enquanto isso, meu amigo checou seu bolso e havia lubrificante, sedativo forte e uma câmera quebrada. Felizmente, o motorista veio 2 minutos depois com a mãe e a polícia. Então, a ambulância chegou e o levou embora. No dia seguinte, fomos levados para perguntas na delegacia e o chefe disse-nos que ele era conhecido como pedófilo, de fora da cidade, e com certeza salvamos o dia e provavelmente mais crianças, já que desde o tombo que ele tomou quando caiu ele ficou sangrando no cérebro e não consegue mais fazer nada. Contamos a ele a história e quando meu amigo disse que ele tropeçou, o chefe parou de digitar e disse: "Você tem certeza de que o tropeçou? A meu ver, vocês 3 heróis pegaram um assaltante em flagrante enquanto ele fugia, ele caiu e bateu com a cabeça sozinho?" E olharam para nós e acenaram com um sorriso suave. Mas pensando bem, este pervertido deve ter planejado isto, sabendo quando era o festival, sabendo que ela era uma mãe solteira, escolhendo a casa, sabendo onde as crianças estariam, e que estariam somente com a babá. Sabendo isso me dá arrepios. Quando eu tinha cerca de 15 anos, comecei a tomar conta de uma família com 3 filhos. 2 meninos, uma menina. A mãe deles me conhecia, pois o mais velho era amigo de meu irmãozinho e tinha perguntado à minha mãe se eu poderia ajudar só porque ela tinha começado a fazer mais turnos e seu marido estava fazendo o mesmo. Eles moravam ao lado do meu colégio e pagavam bem, então eu concordei, apesar de não ter muita experiência. Muito rapidamente percebi que ia ser difícil, as crianças eram ótimas, mas eu estava nervosa ao redor delas. O mais velho era bom, apenas jogava em seu videogame a maior parte do tempo ou fazia os deveres de casa, mas os 2 mais novos eram uma história diferente. A criança do meio, filha, estava completamente obcecada com filmes de terror e em mais de uma ocasião tive que esconder as facas dela, já que ela queria reencená-las e o filho mais novo tentou incendiar a árvore de Natal. Eu sei como podem ser as crianças, já que tenho muitos primos mais novos e mais velhos, mas estes me deixavam louco e eu me preocupava constantemente com o fato de eles se machucarem uns aos outros. Se eles me tirassem do sério, eu ameaçaria chamar a mãe deles, o que normalmente funcionava. Foi depois de alguns meses que percebi que se eu tivesse mencionado o pai, era quando eles realmente se comportavam e faziam o que eu pedia, então foi isso que eu comecei a fazer. Eu nunca conheci o pai realmente. Eu só sabia que o cara era realmente alto e grande, mas sempre foi descrito para mim como ainda sendo muito legal, então eu nunca pensei sobre isso. Nessa ocasião, eu havia dito ao garoto mais novo que chamaria seu pai se ele deixasse de se comportar, o que resultou em uma enorme birra, então acabei chamando e explicando. Felizmente para mim, o pai estava saindo cedo do trabalho, então ele disse que chegaria em casa o mais rápido que pudesse e pediu desculpas pelo comportamento das crianças. Quando expliquei isso, o garoto estava soluçando e acabou se trancando em seu quarto. Naquele dia, o pai chegou em casa e eles não estavam brincando quando disseram que ele era alto. Eu tinha apenas 1,5 m e 15 anos, quando vi tendo que agachar-se um pouco para passar pela porta por causa do seu tamanho. Lembro-me de pensar: não admira que as crianças não se comportem mal quando ele está lá.
Eu disse oi e pedi desculpas pelo telefonema no meio do trabalho dele. Ele disse que estava tudo bem, que precisava ser feito e que não precisava se preocupar. Nós dois estávamos sentados no sofá, não consigo me lembrar porquê, mas acho que estávamos conversando sobre os dias em que eles precisavam de mim. Agora, a essa altura, os dois mais novos saíram para brincar enquanto eu estava com o mais velho, pois tinha acabado de arrumar um pouco do jantar. Fiquei muito desconfiada porque o filho mais velho dele começou a ficar muito impaciente quando pediu para ir a uma loja, continuou dando desculpas ao pai, então eu apenas me ofereci para ir. Pude ver o pai visivelmente frustrado e só quis amenizar a situação. Agora, gostaria de salientar que tudo parecia normal neste momento, mas lembro-me de me sentir muito intimidada pelo pai. Só o encontrei uma vez e falei por não mais que 20 minutos. Acontece que o mais velho disse à mãe que não queria que eu ficasse sozinha com o pai, pois ele aparentemente estava me observando perto demais durante nosso breve encontro. Os pais me pediram para ser babá mais tarde naquela semana, com o qual concordei, mas no espaço de alguns dias, isso mudou rapidamente. Recebi uma mensagem da mãe dos meninos pedindo desculpas pelo aviso de última hora, mas dizendo que eles não precisariam de babá para aquele dia. Fiquei um pouco agitada porque havia mudado de planos, mas não me incomodei e apenas disse que estava tudo bem e me avise quando ela precisar. Ela me pediu para eu ir até lá receber meu pagamento das últimas 2 semanas e decidi dar uma passada lá antes de ir para casa. Assim que entrei em casa, percebi que algo estava errado, mas não querendo me intrometer, apenas entrei para dizer oi, conversei um pouco sobre livros e saí. Acho que foi só na semana seguinte, ou na semana seguinte a essa, que tudo começou. Cheguei em casa e encontrei minha mãe chateada e com raiva, andando de um lado para o outro na sala enquanto meu padrasto tentava acalmá-la. Eu imediatamente fui até ela perguntando o que estava errado, me sentindo um pouco preocupada. Instantaneamente, ela apenas jogou os braços em volta de mim e começou a chorar e me abraçar. Eu pretendia trabalhar como babá naquele dia, mas, novamente, fui cancelada, então cheguei em casa mais cedo do que havia dito originalmente. Afastando-me confusa, perguntei a ela o que estava errado. Acontece que minha mãe estava tentando entrar em contato comigo, mas meu telefone morreu. Eu fui trabalhar de babá e não havia ninguém em casa, então decidi voltar de ônibus, mas não pude avisar minha mãe. Ela me senta e começa a tentar me fazer perguntas sobre o pai das crianças e meu tempo como babá. Mencionei que só o conheci uma vez e só falei com ele ao telefone algumas vezes quando as crianças estavam sendo mal criadas. Acenando com a cabeça, minha mãe começou a pressionar e perguntou se mais alguma coisa havia acontecido e continuou me questionando dizendo que eu poderia contar qualquer coisa a ela. Eu apenas olhei para ela confusa e disse que nada havia acontecido e perguntei o que estava acontecendo. Sempre me lembro dela respirando fundo e dizendo ai, graças a Deus, antes de me contar o que aconteceu. Agora, como eu disse, os detalhes são vagos porque isso saiu no noticiário. Acontece que o cara matou alguém enquanto trabalhava e foi levado pela polícia. Durante o interrogatório, descobriu-se que ele admitiu ter espancado a esposa e houve especulações de agressões. Também foi mencionado que um de seus tipos eram garotas pequenas que tinham cabelos escuros, pálidos, o que combinava com minha descrição na época e minha mãe estava apavorada caso algo tivesse acontecido. Estou completando 23 anos este ano, e ainda me dá arrepios. Lembro-me de sentir que ia vomitar e tive uma sensação de aperto no estômago. Minha mãe me abraçou chorando porque ela passou o dia todo preocupada e com medo de que algo tivesse acontecido. Desnecessário dizer que parei de ser babá da família ali mesmo. Eu me senti tão mal pela esposa, pois ela era honestamente uma das mulheres mais legais que já conheci. Cerca de uma semana depois, recebi uma mensagem dela, pois descobri que havia deixado alguns livros, então disse que iria buscá-los após o telefonema. Quando a vi, meu coração afundou.
Ela obviamente não tinha dormido e estava fazendo cara de brava para as crianças que não tinham certeza do que estava acontecendo. Acabamos sentando na cozinha e eu dei um abraço nela, só tentando confortá-la. Eu mencionei que se ela precisasse de ajuda com as crianças, já que ele se foi, eu tentaria ajudar, mas ela se recusou imediatamente, pois as pessoas começaram a atacar a casa. Ela me deu minhas coisas, pagou o salário com um pouco mais de acréscimo e disse que gostou do meu trabalho, mas seria melhor se eu me afastasse da família, pois ela não queria que eu me machucasse por estar associado a eles. Até hoje ainda penso neles e ainda me assusta depois de pensar no que poderia ter acontecido. Eu ainda converso com as crianças mais novas que são muito mais velhas e até ajudei a tutora da menina mais nova. Ajudei o mais velho quando ele começou o ensino médio porque percebi que as crianças o intimidavam pelo que seu pai havia feito, o que foi horrível, considerando que não era a culpa da família. Ainda me gela a espinha pensando no que poderia ter acontecido comigo. Eu tinha cerca de 13 ou 14 anos e estava cuidando de 2 meninos para alguns membros da igreja. Eu já tinha feito isso antes e as crianças me amavam e os pais estavam muito confortáveis comigo. Esta foi uma noite em que eles ficariam fora por praticamente até as 2:30 da manhã. Eu estava fazendo isso de graça naquele dia porque eles iriam fazer algo relacionado à igreja e eu sou esse tipo de pessoa. De qualquer forma, a casa onde eles moravam era um condomínio de apartamentos, sabe, daqueles pequenos que tinham 2 andares e 4 apartamentos por andar. Eles ficavam no térreo com 2 quartos de cada lado do apartamento com a cozinha à esquerda e a sala à direita com porta de correr de vidro para um pequeno pátio. Era cerca de 1:30 e eu sabia que eles chegariam em casa logo. As crianças estavam apagadas, obviamente depois de praticamente implorar 3 histórias para dormir, eu tinha terminado meu dever de casa e eles não tinham TV a cabo. Isso foi antes que a Netflix se tornasse um serviço online, eles tinham alguns DVDs e VHS para assistir, então peguei um filme para fazer a noite passar mais rápido. Eu já estava muito cansada e cochilei algumas vezes. Cerca de 2 horas e eu podia ouvir alguém batendo na porta da frente. Sabendo que os pais tinham a chave, não fiz nada além de ficar sentada no escuro com a TV acesa. Sendo uma pessoa paranoica e que assiste e lê bastante terror, peguei o taco de beisebol que estava ao lado do sofá. E o que aconteceu a seguir vai me assombrar para sempre. Ouvi uma voz baixinha, quase como a de uma jovem: "Ó, querida, isso não vai te ajudar." Meu coração parou e percebi que a porta do pátio não estava com as persianas fechadas. Meus olhos se movem lentamente para a porta e vejo alguém no pátio olhando para dentro. Não consegui distinguir nada além de que eram muito curtos e largos. Eu gritei e corri para o quarto das crianças. Felizmente eles ainda estavam dormindo. Infelizmente isso foi antes de eu ter um telefone celular e não havia telefone sem fio. Tudo o que fiz foi empurrar a cômoda para a frente da porta e olhar para a única janela do quarto. Foi aí que ela escureceu quando uma sombra apareceu na janela. As batidas recomeçaram e a voz da mulher gritou: "Vamos, querida, não vou te machucar. Por favor, saia." A janela estava sendo batida com tanta pressão que tive medo de quebrar. As crianças finalmente acordaram e estavam gritando e assustadas. Eu era uma menina grande naquela época, conseguia levantar meu próprio peso, mas sabendo que tinha 2 filhos comigo, fiquei vulnerável e com medo. 2 segundos depois, ouço o pai gritar: "Ei! Quem diabos é você?" E a pessoa fugiu. A porta da frente se abriu e houve uma batida forte na porta do quarto das crianças. Felizmente foram os pais e depois que os deixei entrar e coloquei a cômoda de volta, expliquei o que aconteceu e eles chamaram a polícia. Quando chegaram, obviamente não encontraram nada, mas os arbustos que escondem o pátio foram obviamente cortados e arrancados para passar. Eu cuidei deles mais uma vez depois disso,
mas depois que eles se mudaram, cerca de 5 meses depois, nunca mais cuidei de ninguém. E novamente até hoje, sei que a mulher se foi há muito tempo, mas toda vez que ouço uma batida, um arrepio percorre meu corpo.